Oi, todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vim responder a tag dos 50%, mas o Christian Assunção publicou um vídeo falando sobre o semestre dele em livros e eu gostei muito das perguntas que ele propõe, então eu vim hoje responder as perguntas que o Christian Assunção escreveu. A primeira pergunta é o livro que definiu meu primeiro semestre, e para isso eu preciso falar de A Vegetariana, que é um livro que me fisgou completamente nesse semestre. Há muito eu queria ler Han Kang, desde que ela venceu o Nobel de Literatura, e eu tive a oportunidade esse ano. Comecei com A Vegetariana e não teria livro melhor para isso, para conhecer a autora, na qual eu já estou obcecada, já li tudo que ela publicou, desde que eu fiquei apaixonada pela Vegetariana. Então esse livro muito visceral, um livro que eu tenho que mencionar toda vez que eu falo dele, foi o único livro que me fez vomitar. Então a escrita crua dessa escritora, a história que ela conta, perfeita. A Vegetariana foi o livro do meu primeiro semestre, definitivamente é um livro que eu vou me lembrar sempre como a grandiosidade que ele é, e é um livro que eu recomendo para todos. Já fiz meus amigos lerem, eles adoraram também. Então, a Han Kang me conquistou pelo estômago, literalmente. O segundo livro é o melhor livro que eu li até agora. Esse livro é O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. O Caderno Proibido é um livro que conta a história da Valéria, uma mãe de 2 filhos adultos, esposa, também trabalha fora. Ela é uma mulher dos anos 50 que tem esses papéis sociais que costumavam ser atribuídos à mulher, como, na verdade até hoje é muito atribuído, né? Que é cuidar da casa, cuidar dos filhos e conseguir fazer aquilo praticamente sozinha. E a gente vê nessa família uma relação conflitante de gerações entre ela e sua filha, que já é um pouco mais progressista, na verdade bastante mais progressista que a mãe. E o conflito da mãe vendo a filha ter oportunidades e momentos que não lhe foram oferecidos. E, por outro lado, a mãe da Valéria, de uma geração anterior ainda, que enxerga a situação dela trabalhar fora, não com muitos bons olhos, que para ela o homem tem que prover a casa e a mulher não pode sair para trabalhar. E a gente vai vendo tudo isso pelos olhos da Valéria, já que o livro se trata do diário dela, numa escrita fenomenal. E a gente encontra muitos traços de Helena Ferrante, porque na verdade Alba foi a inspiração da Helena Ferrante, né? Então é a fonte que a Helena bebeu para poder escrever os livros que eu adoro. Eu sou muito fã de Helena, então encontrei ali na Alba de Céspedes um buraco que estava a ser ocupado desde que eu terminei de ler tudo que Helena Ferrante tem publicado e queria ter mais, e assim encontrei na Alba algo até, devo dizer, melhor. Então Caderno Proibido definitivamente foi o melhor livro que eu li até agora. O terceiro livro é o livro que eu não esperava amar tanto, e eu acredito que seja Yesteryear. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito o Goodreads Choice Awards, mas esse ano eu li alguns livros em relação a ele, e um deles foi Yesteryear. Li sem pretensão nenhuma, não costumo ler esse tipo de livro que vai ter uma premissa ali meio de fantasia, ficção científica, que é viagem no tempo, digamos assim, é a premissa do livro. Então a gente tem uma protagonista que ela é uma esposa tradicional, uma threadwife, essa trend da internet, do Instagram, e ela realiza vídeos falando sobre a vida na fazenda, sobre como criar seus filhos da maneira cristã, e considerada ali por ela conservadora. Os filhos dela fazem homeschool, porque ela e o marido não acreditam nos valores que a escola propaga, e ela vende essa imagem de esposa perfeita e família perfeita na internet, mas na verdade a gente, quando lê, vai encontrando diversos problemas nessa família. E o maior problema é que certo dia ela acorda e ela está na sua casa, mas em outro momento do tempo. Ela está ali no século XIX, segundo algumas datas que ela encontra ali na casa dela, né, de medição de altura das crianças, né? Então tem o nome da criança e a altura que ela tinha em 1800 e tananã. E a gente vê ela tendo que viver numa realidade sem eletricidade, uma realidade sem empregados, sem babás, uma realidade sem celular, sem internet, sem água quente. E ela tendo que viver a vida que ela fingia ter na internet, de ter que
colher os ovos da galinha, cuidar ela mesma de seus filhos e fazer tudo do zero. Então, não é só ir no mercado e comprar pão, você vai ter que fazer o seu pão. Não é só abrir o chuveiro e tomar banho, você vai ter que encher uma banheira, uma bacia, na verdade, de água gelada para tomar banho de caneca, porque isso, você vai ao banheiro, tem um buraco no chão e condições de uma vida realmente conservadora e tradicional, longe da tecnologia, que ela pregava ter, mas na verdade agora ela está vivendo isso de uma maneira bem desconfortável e ela não sabe onde estão os filhos, ela não sabe onde está o marido, ela não sabe onde ela tá, ela não consegue sair dali, ela encontra nesse marido agora que diz ser marido dela, né, nessa família que diz ser a família dela, um homem bastante violento e opressor. Então ela vai encontrar ali uma família conservadora e tradicional, como a história conta, e ela não vai gostar muito daquilo, né? A questão principal do livro é o que ela tá fazendo ali, como que ela foi parar ali, e a gente vai descobrindo ao longo da leitura tudo o que aconteceu, por que ela tá no lugar que ela tá agora. E eu gostei bastante desse livro, apesar de que eu não esperava nada quando eu comecei a lê-lo. A quarta pergunta é o livro que foi uma grande descoberta, e acredito que Os Ratos tenha sido a minha maior descoberta desse ano. Eu, apesar de ter já tido bastante contato com a literatura brasileira, que é a minha literatura favorita, e com vários autores, e ter estudado isso na graduação, eu nunca tive contato com Dionelo Machado, o nome, se não me engano, do autor de Os Ratos, e descobri através da recomendação de alguns canais no YouTube que eu assisti. E eu adorei o livro, eu amei, foi uma grande descoberta, um autor que foi tão relevante à época e escreveu um livro tão bom como Os Ratos, e eu não fazia ideia da existência dessa literatura. Foi uma descoberta bastante feliz para mim. Nos Ratos a gente vai acompanhar a história deste pai de família que certo dia descobre, na verdade, certo dia ele precisa lidar com o fato de que ele não tem dinheiro para pagar o leiteiro e que se ele não conseguir o dinheiro, o filho dele não vai ter leite no dia seguinte. Então a gente acompanha a jornada dele em busca por esse dinheiro e todas as reflexões e críticas que o autor traz durante esse período. Então é um livro que se passa todo em um único dia e é muito bom. O quinto livro é A Maior Decepção Literária do Ano até agora. E a maior decepção literária que eu tive até agora foi Half His Age, da Jennette McCurdy, autora de Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Eu amei o livro de estreia dela, eu amo a atriz que ela foi, eu amo a pessoa, Jennette, sou muito fã, e então estava ansiosíssima por esse lançamento que não pude nem esperar chegar às livrarias. Eu adquiri mesmo na língua original e li imediatamente. Para mim foi um livro intragável. Conta a história dessa adolescente que se apaixona pelo seu professor e é uma personagem muito rasa, uma personagem que tenta, na verdade, na escrita do livro a Jennette tenta fazer com que ela seja profunda, mas falha nisso, cria uma personagem extremamente imatura e que toma decisões completamente egoístas, como qualquer adolescente, claro, mas ela tenta pintar essa adolescente como diferente das outras garotas, porque ela escreve melhor que as outras garotas, porque ela não frequenta os mesmos lugares que as outras garotas, porque a realidade familiar dela é diferente das outras garotas, mas na verdade ela é só uma adolescente, mais uma adolescente, como qualquer outra. Então não conseguiu me convencer muito o quão interessante seria essa protagonista, e tudo que envolve ela, eu acho que é tão tosco quanto ela. E tem essa apelação sexual que o livro traz, que é muito desconfortável, porque a gente está falando de um professor e uma estudante. Então, além disso, mesmo depois que ela se torna maior de idade ali no livro, a gente encontra situações tão perturbadoras acontecendo entre os dois. E tenta ser uma coisa meio normal people, de ter um rasgo na comunicação deles que acaba causando alguns desentendimentos e frustrações, mas ela falha. Pra mim, ela falhou em tudo que ela tentou trazer de proposta de discussão nesse livro, e foi tão decepcionante que eu só terminei de ler por respeito a Jennette, por
eu achar que ela vale o meu tempo de leitura até o fim, mesmo o livro sendo uma porcaria. O 6º livro é o livro que me tirou da zona de conforto. E o primeiro livro que eu li esse ano foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Não é o tipo de livro que eu consumo, não é o tipo de livro que eu adquiro normalmente, mas teve alguma promoção anos atrás que eu adquiri o e-book, que tava parado no meu Kindle há tanto tempo que tava me incomodando, né? Tipo, nossa, eu peguei esse livro pra quê? Não conseguia nem me lembrar o porquê que eu peguei um livro que claramente não tinha nada a ver com o meu estilo, mas resolvi então, vou desencalhar esse livro, vou começar o ano lendo ele, já procurando uma leitura mais leve, já que eu leio muita desgraceira geralmente, então me surpreendeu positivamente. Eu já estava esperando ser um livro jovem adulto, então procurei lê-lo nessa perspectiva, né, não esperando muito além disso. Então foi um entretenimento momentâneo que me fez, sinceramente, ter vontade de ler outras coisas do autor. Então, certamente foi um livro que me tirou da zona de conforto e o resultado foi positivo. No 7º livro seria para eu falar a melhor continuação que eu li até agora. Porém, eu não li nenhuma continuação até agora. Quer dizer, não li uma melhor continuação até agora, porque a única continuação que eu li esse ano foi A Débil Mental, que seria a continuação de Morra Amor, e eu detestei. Então não teria uma melhor continuação, já que a única que eu li foi horrorosa. Então não tem um livro para esse tópico 7. O 8º livro é O Autor que Virou uma Nova Obsessão. Tem algumas, né? Mas eu vou citar 2. Esse ano eu fiquei obcecada pela Han Kang, como eu já falei anteriormente. Já li tudo que ela publicou e tudo que a gente tem aqui, né? E a Aline Bay. Essas 2 autoras eu descobri esse ano. Já li tudo que ela já publicou, as 2. E tudo que elas lançarem eu vou ler também. Eu amei conhecer essas autoras e definitivamente viraram obsessões para mim, né? Então, a Han Kang eu comecei lendo pela Vegetariana e depois um seguido do outro. Eu sou assim, quando eu gosto de um autor, eu vou pegando um atrás do outro, um atrás do outro. Não tem nem tipo, eu li um em março e outro em abril. Eu li tudo no mesmo mês. Eu comecei pela Pequena Coreografia do Adeus e eu fico apaixonada pela forma como a Aline Bay consegue juntar forma e conteúdo. Eu sou uma pessoa muito interessada pelas formas dos livros e ela tem essa forma Aline Bay. Quando você pega um outro livro que tenta fazer o que ela faz, você fala, tá tentando ser a Aline Bay. Comecei a ter essa percepção depois de conhecer a literatura dela, que é impecável, maravilhosa, e se ela publicar a lista de compras eu vou ler. 9, o personagem que ficou comigo depois da leitura. Eu geralmente sou uma pessoa que tem alguns livros nessa categoria, né? Mas eu quero mencionar o protagonista de A Trégua, o livro do Mário Benedetti, que um protagonista bastante problemático, devo dizer. Eu disse no vídeo em que eu falei da leitura deste livro, eu comentei que esse personagem é aquele tipo de preconceituoso que não exclui ninguém, ele é preconceituoso com tudo. Igualmente, ele é bastante problemático, mas por outro lado, a gente vai acompanhando a vida dele solitário, como o destino foi injusto com ele em diversos aspectos e o destino, inclusive, do próprio livro, o que ocorre com esse personagem é de uma tristeza tão profunda e que pega pra mim num ponto bem pessoal, assim, de coisas que me fazem sentir triste, sabe? E foi uma coisa que... Eu terminei de ler o livro, eu fiquei tão triste, eu não consigo nem descrever, que demorou para aquela tristeza sair de mim. E enquanto aquele personagem estava comigo, eu estava triste. Foi um personagem que ficou comigo depois da leitura por bastante tempo. O 10º livro seria o livro que mais mexeu comigo emocionalmente. A Trégua mexeu bastante comigo emocionalmente, mas tem um livro que mexeu ainda mais, que foi Os Diários do Kafka, do Franz Kafka, que eu li em abril, e é um pequeno calhamacinho que, eu nunca pego os livros. Está por algum canto aqui, né? Deixa eu ver. Em cima, não vai aparecer, tá em cima aqui. O Kafka, eu já conheci a personalidade dele bastante soturna, mas ter contato com ele falando sobre si, sobre sua vida daquela forma soturna, trouxe pra mim bastante somatização dos sentimentos que ele descreve. Então, foi um livro que eu senti fisicamente, eu diria,
porque eu somatizo bastante o emocional e lendo Franz Kafka eu tive essa questão. Eu me lembro exatamente da sessão de terapia que eu tive na semana em que eu li esse livro, em que a minha psicóloga me perguntou, né, sobre o que você gostaria de falar hoje. Eu falei assim pra ela, sinceramente, eu não quero falar sobre nada além dos diários de Franz Kafka. E a gente passou toda a sessão falando dos diários de Franz Kafka. Então, foi um livro que eu poderia dizer que o personagem ficou comigo, como o item anterior sugeria, mas não é bem um personagem, é o próprio Franz Kafka narrando seus dias ali de uma forma bastante tocante, profunda e pessoal, e acho que ele não imaginou nunca que as pessoas fossem ter acesso a esses escritos. E então é bastante invasivo a leitura deste livro e mexe bastante com o leitor. No tópico 11 é o livro que me fez refletir por dias, e seria Água de Barrela. Esse livro que é uma ficção histórica que vai retratar sobre a vida de algumas pessoas em relação à escravidão, desde enquanto a escravidão estava ocorrendo no Brasil até o momento da lei do ventre livre, depois a lei áurea e depois esses escravos libertos, e como o que aconteceu na vida deles, como que eles fizeram essa ficção histórica que é muito rica, que tem uma pesquisa impecável por trás. Eu o citei como um filho de defeito de cor no livro que eu comentei a sua leitura, né? Eu diria que é uma ficção histórica na mesma qualidade, uma ficção histórica que traz tanta reflexão pra gente, na verdade, conversa tanto com a atualidade que é assustador, assim. Arrepiei. Um livro que me fez refletir por dias, por semanas, né? Eu não consegui ler o livro em dias, é um livro muito forte pra ler de uma vez, assim, então eu levei algumas semanas para terminar a leitura dele. Durante essas semanas e depois dessas semanas houve muita reflexão sugerida pela autora, muitas válidas reflexões, muitas pesquisas que esse livro me fez realizar para poder discutir melhor com aquela narração e com as coisas que a autora propunha discussão. Este certamente é um livro que me fez refletir por dias. O item 12 é o livro mais divertido ou prazeroso que eu li este semestre. E assim, não vou dizer que foi o mais divertido, foi o mais prazeroso. Foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. É um livro que eu li numa sentada, porque ele é muito prazeroso, ele tem essa história que, na verdade, é bem profunda, bem pesada, mas que ao mesmo tempo te insere naquela realidade de uma forma que você não consegue sair dali. A não ser, claro, quando o livro acaba e você é obrigado a sair dali. Então, foi muito prazeroso a leitura. Eu não conseguia parar de ler, então me lembro com muito carinho daquele dia que eu passei a tarde e a noite lendo Eu Que Nunca Conheci os Homens. 13. O livro mais bonito que entrou na minha estante este ano foi Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Comprei em alguma promoção. Esse ano já teve tanta coisa, Book Friday, Prime Day, Prime Week, esquenta 7/7, não sei o que. A Amazon tá arranjando várias promoções esse ano, né? Eu sempre acompanhando os valores de Em Busca do Tempo Perdido em alguma delas. Inclusive, esse é mais fácil de apontar, mas eu vou depois colocar detalhes dele aqui na tela, mas é este aqui. O box da Nova Fronteira com 3 tomos, em que a gente vai ter todos os 7 volumes colocados nesse box de capa dura, lindíssimo e caríssimo. Então, em alguma dessas promoções eu consegui um valor melhor, não diria que foi bom, porque é realmente um livro muito caro, mas eu consegui adquiri-lo e é o livro mais bonito que entrou na minha estante, definitivamente. O livro 14 é o livro que eu abandonei ou quase abandonei, e seria Meridiano de Sangue. Eu não abandonei, tá? E eu li até o fim, porque era uma leitura conjunta que eu estava realizando, mas nossa, cada página que eu virava eu pensava em abandonar. Esse livro vai contar a história dos conflitos que houve ali na divisa do México com os Estados Unidos, em que mercenários eram contratados para matar, assassinar as pessoas que estavam ocupando aquele território. Geralmente eram indígenas, e eles a matavam de uma forma cruel, sanguinária. A gente acompanhando o personagem
adentra nessa gangue de mercenários muito cedo. A vida empurrou ele para aquele destino, assim, mas ele fica intrínseco naquela realidade por tanto tempo que a gente acompanha a transformação do ser humano em uma máquina de matar. Era um livro muito violento pra mim. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. Era muito violento pra mim. Não conseguia aguentar aquela violência, aquele sangue. Não via muito sentido na repetição daquelas cenas. Se tivesse 100 páginas pra mim, eu teria achado até bom o livro. Mas era uma repetição sem parar daquela violência que me embrulhava o estômago, não de uma forma visceral, mas de uma forma de por que eu tô consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? Então, foi um livro que eu pensei em abandonar várias vezes, mas não abandonei, terminei e foi 2 estrelas. O livro número 15 é um livro que eu li por influência de alguém e seria A Parede. Tem um canal aqui no YouTube que eu amo, que é o Tea with Mel, e também ela tem um Instagram, a Melina Souza. Acompanho ela desde o canal Serendipity, assim, há mais de 10 anos. E ela faz vídeos bastante cozy, com cenas muito bonitas e cinematográficas. E ela sempre fala de livros ótimos e geralmente as recomendações dela são matches pra mim. E uma delas foi A Parede, né? Ela fez fotos lindas pro Instagram desse livro. E ele apareceu também em um dos vlogs dela. Fui influenciada a ler A Parede e eu gostei bastante do livro, que se trata de uma mulher que algumas circunstâncias fazem com que ela fique presa ali numa chácara sozinha com alguns animais, e ela se vê numa realidade que exige muita manutenção da própria vida para poder comer, alimentar os animais, não morrer de frio. Os animais não morrerem de frio demanda muito esforço físico e só tem ela para fazer tudo aquilo. E é só ela e os animais, não tem nenhum outro ser humano. A gente vai explorando a relação dela com esses animais. É um livro muito bonito. Tem bastante coisas a se discutir, se refletir sobre esse livro. Então foi influenciada e felizmente influenciada a ler A Parede. O livro 16 é um livro que descobri fora do meu radar. Bem, vou colocar aqui a única HQ que eu li esse ano, porque eu não sou uma consumidora de HQs. Não porque eu não gosto, mas simplesmente não tá no meu radar, né? Eu não consumo conteúdo sobre isso, ou procuro HQs como eu faço com livros, que é realmente a minha maior paixão, é a literatura. Livros de ficção. E não ficção também, mas livros em geral. Então, geralmente eu não tenho nenhuma HQ no meu radar, a não ser Peanuts e Mafalda, mas tendo já consumido tudo desses 2 quadrinhos, eu já não tá mais no meu radar. Então, A Diferença Invisível foi um HQ que eu li esse ano por conta do mês da conscientização do autismo. Então, eu li em abril e foi uma grande surpresa boa pra mim, porque é um livro maravilhoso. Eu li de forma digital. Quando eu leio algum livro digital, eu procuro obtê-lo fisicamente depois. Por ser uma colecionadora também, além de consumidora, eu coleciono livros. Então eu quero adquiri-lo porque ele é um desses livros que, para mim, não basta só ter lido. Eu quero expor, eu quero colecionar, eu quero reler. É um livro que vai falar sobre a descoberta do diagnóstico tardio dessa protagonista de autismo. E tudo que envolve, todos os prejuízos que seguiram até lá, que fizeram a procurar um neuro para poder realizar os testes. Ela descobre então e faz sentido tanta coisa na vida dela, e ela faz adaptações para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Então é um livro que conversa bastante comigo, com a minha história, e toca no meu coração, deixa ele bem quentinho. Então é um livro que estava fora do meu radar, que eu descobri por ser uma HQ, nunca estaria no meu radar, mas ainda bem que eu o li. O livro 17 é o lançamento do primeiro semestre que ainda preciso ler. O lançamento do primeiro semestre que eu não li no primeiro semestre foi Ontem, da Agatha Christoph. Acontece que eu li logo agora, no início do segundo semestre. Então, se eu tivesse gravado até 50% assim que acabou o primeiro semestre, poderia dizer que eu não li ainda, mas eu consegui ler recentemente porque houve uma atualização no catálogo da Biblion e ele está disponível, e eu rapidamente peguei e eu li 2 dias.
Eu amo a Agatha Christie. Já li todos, eu amo todos, são todos maravilhosos, a escrita dela é incrível e a gente encontra... Eu recomendo começar por Analfabeta, a Agatha Christie, que aí todos os outros livros dela fazem sentido, porque a Analfabeta é um livro autobiográfico, então entendendo a história dela, que também é uma refugiada, que também é uma imigrante, a gente consegue encontrar muito dela nos personagens dela. Então ontem vai contar a história de um refugiado, de um imigrante, e de uma forma bem crua, como sempre. O início é bem trilogia dos gêmeos, assim, a gente acompanha a infância dele, bem cruel, e depois a vida dele adulta, trabalhando na fábrica, quando ele conhece uma mulher e se apaixona, e a história dos dois, e as consequências de tudo isso, e inclusive dos amigos ao redor, de outros refugiados que ele conhece. É um livro muito bom, eu tava louca pra ler no primeiro semestre, mas nossa, meu Deus do céu, foi lançado. É um livro muito pequeno, tudo que a Agatha escreve é bem pequeno, a gente vê, inclusive a gente entende, lendo Analfabeta, que ela tem uma limitação com a língua em que ela escreve, né? É natural que os livros dela não sejam tão compridos, é um livro minúsculo, assim, menor que isso por R$70. Não, geralmente eu compro livros mais caros assim na festa do livro da USP, mas antes de que a festa do livro da USP chegasse eu consegui lê-lo e fiquei muito feliz. Era o lançamento mais aguardado no primeiro semestre e assim que começou o segundo semestre eu já consegui lê-lo, então fiquei bastante feliz. O 18º livro é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não acompanho lançamentos, eu acompanho mais os autores que eu gosto muito. Eu vi que a Mariana Salomão Carrara lançou Cláudia Vera Feliz Natal, eu quero muito ler. Então acredito que seria esse livro o que eu mais aguardo a ler no segundo semestre. O 19º livro é um livro que quero muito ler antes do fim do ano. Muitos, mas seria A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque eu comecei a ler esse livro, sei lá, em fevereiro e eu nunca acabo. Eu tenho muita dificuldade com violência gráfica, né? Quando a descrição da violência é muito gráfica, essa dificuldade tá me fazendo levar o livro por muitos meses. E A Guerra Não Tem Rosto de Mulher conta a história das mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. São histórias silenciadas, histórias que a gente não escuta, porque os heróis, os derrotados foram os homens, né? As mulheres não são citadas. E houve muitas mulheres trabalhando na Segunda Guerra Mundial que foram mortas, que tiveram inúmeras sequelas e inúmeros traumas oriundos da guerra. E essa autora, ela conseguiu contato com diversas mulheres que estiveram na Segunda Guerra Mundial, no front, ou como médicas, enfermeiras, outros cargos. E ela reúne ali diversos relatos e reflexões sobre essas mulheres que é muito gráfico, é muito visceral e trágico, porque é real. Então, pra mim, o livro é tão forte, é tão pesado, que eu tô levando meses pra ler. Espero acabar no segundo semestre. Falta, assim, coisa de 100 páginas. Eu leio 4 páginas e não consigo mais continuar. Cada vez que eu pego o livro é assim. O 20º livro é um autor que quero conhecer melhor. No primeiro semestre, eu li A Trégua, do Mário Benedetti, e eu quero ler tudo que ele publicou. Fiquei obcecada por Han Kang e Aline Bem, então elas tomaram a minha obsessão no primeiro semestre. Nesse segundo semestre, eu quero explorar melhor a literatura do Mário Benedetti, que é literatura uruguaia. Então é bastante interessante adicionar países novos à minha lista de países lidos, e eu inclusive estou lendo neste exato momento um livro do Mário Benedetti, e já junto com o 21º livro da lista, que é uma leitura que combina com o meu momento atual. Eu acho que o livro que eu estou lendo atualmente combina com o meu momento atual. É A Borra do Café, do Mário Benedetti. Então a gente acompanha o personagem desde a infância dele, e eu tô na parte ali que ele tá já virando adolescente. O fim da infância já ocorreu e eu estou gostando bastante deste livro. O 22º livro é a maior surpresa literária de 2026 até agora, e seria Alba de Céspedes, né? Como eu expliquei lá no segundo livro, Alba foi uma descoberta muito feliz deste ano. Eu quero consumir tudo que ela já publicou em língua portuguesa, torcer para que outros livros dela sejam lidos em português, senão eu vou ler em inglês, porque eu não sei ler italiano, então terei que consumir em uma outra tradução, mas eu espero muito que os livros dela cheguem aqui no Brasil, todos que ela publicou, e eu quero colecionar, além de ler, e eu estou obcecada por Alba.
e muito feliz por essa obsessão estar na minha vida. O 23º livro é um livro que eu indicaria para qualquer pessoa. O livro que eu estou indicando para qualquer pessoa é A Vegetariana. Eu estou sendo a maior distribuidora da palavra de Rancan. Acredito que A Vegetariana merece discussões e vídeos exclusivos e muita visibilidade nesse livro, que já tem bastante visibilidade, porque ele é tão incrível quanto falam. O 24º livro é o livro que eu gostaria de esquecer para ler novamente pela primeira vez. Tem um livro que, enquanto eu estava lendo, eu tive essa sensação. Enquanto eu estava lendo, eu pensei, meu Deus do céu, eu não acredito que essa é a única vez que eu vou ler Caderno Proibido pela primeira vez. Então, Caderno Proibido foi um livro que eu li com tanta parcimônia, que eu fui consumindo ele tão aos pouquinhos, assim, que eu tava com tanto medo que acabasse. E hoje eu penso, eu queria ler Caderno Proibido. Eu gosto de reler livros, mas ler pela primeira vez foi incrível e certamente eu gostaria de esquecer para poder lê-lo pela primeira vez de novo. O 25º livro é o livro que merecia mais atenção dos leitores. Este ano eu conheci Júlia Lopes de Almeida, eu estou apaixonada pela literatura dela, também estou obcecada, consumindo tudo que ela já escreveu. E eu li Memórias de Marta, foi o primeiro livro que eu li dela, e é um livro que retrata a vida no cortiço, a ascensão social através dos estudos. E a gente conhece histórias assim, escritas por homens aqui no Brasil, né? Então, uma literatura que foi tão relevante na época que ela foi escrita, ter sido apagada ou esquecida depois da morte da autora é bastante triste. Eu gostaria que fosse mais conhecido, mais valorizado. É o livro que merecia mais atenção dos leitores. O 26º livro é o livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria ler Água de Barrela. Eu já falei bastante dele aqui nesse vídeo, mas eu devo dizer que há ainda muita besteira falada sobre a época da escravidão no Brasil, absurdos que a gente escuta, que a gente lê, que fala, meu Deus do céu, era só uma água de barrela para educar essa pessoa. Esse livro deveria ser leitura obrigatória. Ele é um livro contemporâneo, então acredito que tenha tempo de se tornar cada vez mais relevante. A autora já é muito relevante, muito respeitada, como ela merece ser, mas acredito que Água de Barrela, esse título específico, deva ser lido por todas as pessoas. O 27º livro é a minha meta literária para o segundo semestre, e eu não sei exatamente o que é tornar uma meta literária, né? Mas o meu desejo é que eu leia mais livros físicos. Eu li muito livro digital nesse semestre. Grande parte disso é porque eu leio muito antes de dormir, no Kindle e no aplicativo do Kindle no celular. Mas eu tenho alguns livros físicos disponíveis para ler. Eu gostaria de lê-los. Quando eu os adquiri foi com esse intuito de lê-los. Então eu gostaria de ler mais livros físicos, apesar de que os meus momentos de leitura acabam exigindo mais o livro digital. O 28º livro é Se Meu Primeiro Semestre Fosse um Livro, Qual Seria? Difícil quando eu limito as escolhas ao primeiro semestre desse ano, mas entre as leituras do primeiro semestre deste ano, eu diria que A Parede, eu posso dizer, ela tem uma relação ali de perca também de alguns animais que ela se apega, e nesse semestre a minha cachorra de quase 17 anos faleceu e ela tá comigo desde que eu tinha 11 anos de idade. Portanto, foi muito importante e relevante essa perda do primeiro semestre. Não tem como eu descrever essa época da minha vida sem citá-la, sem citar a Chelsea, que nos deixou em abril. O 29º e último livro seria uma menção honrosa. E a minha menção honrosa é Morra Amor, que não coube nenhum dos outros itens anteriores, porém é um livro que foi muito relevante para mim esse ano. Foi um livro que eu gostei bastante, que explora o fluxo da consciência do jeitinho que eu gosto, que é bem frenético, não separa diálogo de pensamento, de ação, de impulso. É um fluxo da consciência bem Lígia Fagundes Telles, bem As Meninas, na parte da Ana Clara. Se tivesse a mudança de personagens, ficaria ainda mais Lígia, né? Mas a gente acompanha apenas
uma personagem, Mohamor, que ela se tornou mãe e ela tá passando por um momento bem complicado em que ela não entende muito bem a relação dela com o filho, com o marido, com a família, com ela mesma. E ela tá numa confusão mental e a gente é inserida nessa confusão mental. É brilhante, é incrível. Eu amei Meu Amor e não podia falar sobre o meu primeiro semestre de 2026 em relação aos livros sem citá-lo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tirado boas recomendações de leitura e a gente se vê no próximo vídeo.